O Reino de Portugal consolidou a sua posição e tornou-se o primeiro império global da história através de uma série de fatores únicos e estratégicos. Este pequeno reino, na costa oeste da Península Ibérica, conseguiu conquistar uma posição proeminente por meio de várias ações. Primeiro, a exploração marítima desempenhou um papel fundamental. Portugal investiu em tecnologia náutica avançada, como a caravela, permitiu viagens mais longas e seguras pelo oceano. Comandantes como Vasco da Gama e Pedro Álvares de Cabral exploraram rotas marítimas para a Índia e Brasil, estabelecendo ligações comerciais valiosas em todo o mundo. Portugal aproveitou a sua localização geográfica estratégica na ponta da Europa para iniciar a era dos descobrimentos. Estabeleceu bases em locais-chave, como Goa, Macau e o Brasil, que serviram como pontos de partida para as suas explorações e para o comércio global. A exploração e o comércio marítimo trouxeram a riqueza para Portugal, que foi reforçada pela exploração de recursos naturais e produtos exóticos encontrados nas novas terras. O monopólio do comércio de especiarias, como pimenta, cravo e canela, proporcionou uma vantagem económica significativa. A política de casamentos reais também desempenhou um papel importante na expansão do Império. O casamento de Dom João I com Filipa de Lencastre trouxe uma aliança com a Inglaterra, fortalecendo os laços diplomáticos e comerciais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Portugal Casa e Praia. Neste vídeo vamos ver como Portugal se tornou o primeiro império global da história, devido à sua exploração marítima, comércio lucrativo e capacidade de estabelecer bases estratégicas em todo o mundo. A coragem e a inovação dos navegadores portugueses foram essenciais para o sucesso do Império. A conquista da independência de Portugal em 1139 marcou o início de um período de expansão territorial. Naquele tempo, o país tinha cerca de metade do território que tem hoje. Com o auxílio dos cruzados, o Reino de Portugal rumou ao sul, com o objetivo de recuperar territórios cristãos que foram conquistados pelos muçulmanos na Península Ibérica. Logo em março de 1147, os portugueses capturaram a cidade de Santarém e 7 meses depois a cidade de Lisboa. Em 1162, sob a liderança do cavaleiro Geraldo de Sempavor, eles conquistaram Beja. Em 1165, os portugueses conquistaram Évora, consolidando as suas conquistas ao sul do Rio Tejo. Em 1217, após o cerco ao castelo de Alcácer do Sal, uma fortaleza de grande importância para os muçulmanos que os portugueses conquistaram, abrindo caminho para o Algarve. Em 1229, as cidades de Elvas e Jurumanha eram reconquistadas também. A Ordem de Santiago, uma ordem religiosa e militar, realizou diversas conquistas ao longo do Rio Guadiana, nas regiões conhecidas como o Baixo Alentejo e o Algarve Oriental, a partir de 1234. Até 1242 tinha conquistado várias localidades, incluindo Aljustrel, Mértola e Tavira. Em 1249, com a conquista da cidade de Faro, o último reduto muçulmano na parte portuguesa da Reconquista acabou e o Algarve foi anexado ao Reino de Portugal. Nesse período, o rei Afonso III passou a rei titular de Portugal e do Algarve, transferindo a capital de Coimbra para Lisboa em 1256. Contudo, o rei Afonso X de Castela também reivindicou a região do Algarve. O conflito foi resolvido com a assinatura do Tratado de Badajoz em 1267, na qual Afonso X reconheceu os territórios do Algarve como parte do Reino de Portugal. Assim, foram definidas as fronteiras atuais de Portugal com algumas questões. A rivalidade entre portugueses e castelhanos persistiu e em 1278 a região de Olivença passou para o controle português, conforme estabelecido pelo Tratado de Alcanice em 1297. No entanto, a disputa entre os dois países por esta região continua até hoje, sendo conhecida como a Questão de Olivença. Em junho de 1348, a peste negra chegou a Portugal, prolongando-se até aos primeiros meses de 1349 e causando a morte de cerca de 1/3 da população do país. Em 1373 foi assinado o Tratado Anglo-Português entre o Reino de Portugal e o Reino de Inglaterra, estabelecendo um pacto de apoio mútuo entre os dois países. Esse tratado é o mais antigo ainda em vigor no mundo. Em 1383, o rei Fernando I de Portugal faleceu.
e a sua filha Beatriz foi designada a sucedê-lo. A questão da sucessão ao trono de Portugal trouxe desafios significativos, pois Beatriz, herdeira do trono, era casada com o rei João I de Castela. Isso significaria que Portugal seria governado por um rei castelhano, colocando em risco a sua independência. Dom João, mestre de Avis, meio-irmão de Fernando I, opôs-se a Beatriz e a João I de Castela, o que levou à Batalha de Aljubarrota em 1385. Nesse conflito, o Reino de Portugal, apoiado pela Inglaterra, derrotou o Reino de Castela, apoiada pela França e pela Coroa de Aragão. A vitória portuguesa na Batalha de Aljubarrota em 1385 resultou na ascensão de Dom João, mestre de Avis, como João I de Portugal, encerrando a dinastia de Borgonha e inaugurando a dinastia de Avis. Para fortalecer a aliança entre Portugal e Inglaterra foi assinado o Tratado de Windsor, uma aliança diplomática entre os dois países, selada pelo casamento do rei Dom João I, Portugal, com a princesa inglesa Filipa de Lencastre. Essa aliança diplomática é a mais antiga do mundo e contribuiu para a estabilidade das fronteiras de Portugal até aos dias de hoje. Com uma independência consolidada e uma nova dinastia no poder, Portugal entrou num período de mudanças significativas na sociedade. Em 1415, Portugal deu início à Era das Grandes Navegações, quando uma frota militar com mais de 200 embarcações e cerca de 20 mil homens partiu de Lisboa em direção a Ceuta, atual Marrocos. Na frota estavam o próprio rei Dom João I, os príncipes Duarte e Pedro, o infante Dom Henrique, o navegador, além do lendário herói português Nuno Álvares Pereira. Com a conquista de Ceuta, um importante centro comercial islâmico no norte de África, o Império Português foi fundado. Em 1419, os portugueses colonizaram o arquipélago da Madeira e em 1427 os Açores. Em 1434, os portugueses foram os primeiros europeus a dobrar o Cabo Bojador. Em 1444, foi estabelecido o primeiro entreposto comercial na costa leste da ilha de Gorée, no atual Senegal. 4 anos depois, outro forte foi fundado na costa da atual Mauritânia. Por volta de 1460 teve início a colonização do arquipélago de Cabo Verde. As explorações portuguesas continuaram e, graças ao aperfeiçoamento da caravela, os portugueses conseguiram ultrapassar a linha do Equador em 1473. No entanto, com o envolvimento da Coroa de Castela nas explorações marítimas, surgiram conflitos entre os dois países. Para resolver essas disputas foi assinado o Tratado de Alcáçovas em 1479, que dividiu o mundo em 2 hemisférios, com exceção das terras já conquistadas. A Coroa de Castela ficou com as terras ao norte de Portugal, enquanto as terras ao sul, localizadas com Portugal. Portugal continuou a explorar a costa africana até que em 1488 o navegador Bartolomeu Dias conseguiu contornar o Cabo da Boa Esperança. Em 1492, Cristóvão Colombo, ao serviço da Coroa de Castela, chegou à América. No entanto, as terras que ele descobriu ficaram localizadas ao sul do Tratado de Alcáçovas, o que levou Portugal a reivindicar imediatamente essas novas terras. Para resolver este impasse, foi assinado o Tratado de Tordesilhas em 1494, que dividiu o mundo ao longo de um meridiano, atribuindo as terras a oeste à Coroa de Castela e as terras a leste a Portugal. A exploração marítima continuou e em 1497, já sob o reinado de Manuel I, uma expedição comandada por Vasco da Gama partiu de Lisboa com 4 embarcações e cerca de 170 homens. No ano seguinte chegaram a Calicut, na Índia, o que marcou a descoberta do caminho para as Índias. Portugal iniciou a colonização na região ao fundar o primeiro posto comercial em Calicut. Com o caminho das Índias descoberto, o rei Manuel I criou outra frota, muito maior em 1500. Esta expedição, comandada por Pedro Álvares Cabral, partiu de Lisboa em 9 de março de 1500. No entanto, em vez de seguir para a Índia, os portugueses afastaram-se da costa africana e em 22 de abril chegaram à costa brasileira. Embora seja provável que os portugueses já tivessem conhecimento da existência do Brasil, esse dado é oficialmente considerado como a descoberta do Brasil pelos portugueses, marcando o início da colonização portuguesa na América. Nesse mesmo ano, Portugal iniciou a colonização da costa leste africana, com o estabelecimento da colónia de Sofala. Paralelamente, os portugueses promoveram a descoberta de diversas ilhas no Atlântico e no Índico. Em 1505, os portugueses começaram a ocupar a costa do atual Moçambique e a ilha do Ceilão. Como resultado das expedições portuguesas à Índia, em 1507, os portugueses chegaram também ao Oriente, onde atacaram e conquistaram o reino de Hormuz, na entrada do Golfo Pérsico.
Em 1511 estabeleceram-se em Malaca, na península da Malásia, uma base estratégica para a expansão portuguesa nas Índias Orientais. No mesmo ano, os portugueses tornaram-se os primeiros europeus a ocupar as Ilhas Molucas. Nesse período também ocuparam a Ilha de Timor, que mais tarde se tornaria uma importante colónia portuguesa. Entre 1542 e 1543, o Império Português alcançou o Extremo Oriente e ocorreu o primeiro contato entre Portugal e o Japão, quando os portugueses desembarcaram no sul do arquipélago japonês. Mais tarde, fundaram a Nagasaki, marcando o início das relações diplomáticas, comerciais e culturais entre os dois países. Em 1553, os portugueses estabeleceram uma base provisória em Macau, que tornaria uma colónia permanente a partir de 1557 com a autorização dos chineses. Portugal havia construído assim um império global, tendo bases comerciais em todos os cantos do mundo. Esse período de expansão marítima e descobertas contribuiu significativamente para a influência global de Portugal e para a construção do seu império. Nessa época, Portugal já se tinha tornado a maior potência económica, militar e política do mundo. O comércio da cana-de-açúcar, desenvolvido no Brasil, que servia de base para a sua economia. Em 1575, os portugueses começaram a ocupar a costa da atual Angola e, no ano seguinte, fundaram a cidade de Luanda. Entretanto, em 1580 ocorreu uma crise sucessória no Reino de Portugal com a morte do rei Henrique I sem deixar herdeiros. Isso levou a uma disputa pelo trono e o rei Filipe II da Espanha reivindicou o trono português, sendo aceito como Filipe I de Portugal. Isso marcou o início da dinastia de Habsburgo e levou à chamada União Ibérica, na qual Portugal e Espanha estavam unidos sob um só monarca. Durante esse período, os inimigos de Espanha voltaram-se contra Portugal, as relações com a Inglaterra foram prejudicadas e os portugueses envolveram-se na Guerra dos 80 anos contra os Países Baixos, Holanda. Como resultado, várias colónias portuguesas foram invadidas pelos holandeses. Por outro lado, essa união acabou por extinguir os limites do Tratado de Tordesilhas, permitindo a expansão da colónia brasileira para leste e ampliando o território português na América. No entanto, a situação mudaria em 1640, quando o Duque de Bragança, Dom João, liderou uma revolta estabelecida por nobres descontentes com o governo espanhol. Ele tornou-se o rei Dom João IV de Portugal, dando início à dinastia de Bragança e pondo fim à União Ibérica. Essa revolta deu início à Guerra da Restauração, que perdurou até 1668 e terminou com a assinatura do Tratado de Lisboa e a vitória de Portugal. Mesmo assim, os portugueses perderam territórios, principalmente na Índia. No entanto, em 1693 foi descoberto ouro no Brasil, o que mudaria significativamente a economia e a história do Império Português. A exploração do ouro no Brasil tornou-se uma parte essencial da economia do Império, impulsionando ainda mais o seu poder e influência. E hoje temos algo que o transportará de volta no tempo para vivenciar a história e a cultura deste lindo país. Filipa de Lencastre, a rainha que mudou Portugal, não é apenas um livro, é uma experiência envolvente que combina o poder da literatura e do áudio. Esta é a história de uma rainha notável que mudou o curso da história de Portugal. Uma rainha que deixou uma marca indelével em Portugal. A sua coragem, a sua visão e a sua determinação em moldar o destino de uma nação são lendas. Não perca esta oportunidade de explorar a história de Portugal de uma forma educativa e verdadeiramente divertida. Mergulhe em Filipa de Lencastre, a rainha que mudou Portugal, e seja transportado no tempo. Clique no link fixado no primeiro comentário e comece a sua aventura hoje mesmo. Obrigada por se juntar a nós nesta emocionante viagem pelas páginas de Filipa de Lencastre, a rainha que mudou Portugal. Veremos-nos do outro lado da história e lembre-se, a história está apenas a um clique de distância. Clique no link e vamos explorar juntos. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de nos dar um like, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificação para nunca perder uma atualização. Até à próxima!